O que um psicólogo suíço lá do século XX e um curandeiro tradicional Xhosa da África do Sul poderiam ter em comum? Bom, pode parecer que nada, né? Mas a resposta pode estar num lugar que todo mundo aqui visita toda noite: os nossos sonhos. A gente vai explorar como esses dois mundos, que parecem tão distantes, na verdade se conectam por uma linguagem universal e bem misteriosa que todos nós compartilhamos. A nossa história começa com uma confissão, e uma confissão surpreendentemente honesta. Sabe, essas palavras de um terapeuta revelam uma frustração profunda, um muro invisível que aparece na terapia. É esse sentimento de desconexão que dá o pontapé inicial na nossa busca por uma ponte. E não é só um obstáculo pequeno, não. É um verdadeiro abismo entre mundos. Um espaço vazio entre duas realidades que precisa, desesperadamente, de uma ponte para ser atravessado. Então, o cenário é basicamente esse: um terapeuta branco, um cliente negro e, no meio, um muro de confusão. E isso vai além desse caso específico. É uma questão universal sobre como a gente supera as nossas diferenças culturais para se entender num nível mais profundo. Onde é que a gente pode encontrar um terreno em comum? E se a chave para construir essa ponte estivesse justamente nas mãos de dois curandeiros, de mundos que, em teoria, não poderiam ser mais diferentes? Vamos conhecer agora as duas figuras que, sem nem saber, tinham as peças para resolver esse quebra-cabeça da conexão humana. De um lado, a gente tem o psicólogo suíço Carl Jung, um dos grandes arquitetos da mente moderna. Do outro, Mongese Tiso, um Igira, que é um curandeiro tradicional do povo Xhosa. Um homem da ciência e um homem do espírito. O que é que poderia unir os dois? E olha só as diferenças. De um lado, psicologia analítica, Europa do século XX. Do outro, rituais, África do Sul tradicional. As ferramentas, os mundos, tudo parece estar em polos opostos. Assim, olhando por cima, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é exatamente aqui que a história fica fascinante. Vamos avançar um pouco e ver como, debaixo da superfície, esses mundos começam a se encontrar de um jeito que ninguém esperava. Para a gente entender essa conexão, precisamos falar da ideia talvez mais revolucionária do Jung, o inconsciente coletivo. Pensa nisso como se fosse um DNA da nossa mente, sabe? Uma herança de símbolos e padrões que todo ser humano compartilha, não importa onde nasceu, quando nasceu. É essa base em comum que faz o que a gente vai ver agora ser tão impressionante. A nossa primeira prova disso é a mandala. Isso que a gente está vendo é uma roda solar da Idade da Pedra, encontrada na África do Sul. E o mais incrível é o seguinte: esse símbolo da totalidade apareceu na mente humana antes mesmo da gente inventar a roda de verdade. É um eco direto desse nosso inconsciente coletivo. Agora, olha que interessante essa comparação. Na esquerda, uma aldeia viking de 1000 anos atrás, construída no formato de uma mandala. E na direita, uma pintura, feita por um paciente do Jung já no século XX. É o mesmo símbolo de ordem, de totalidade, surgindo espontaneamente em duas culturas que não tinham nada a ver uma com a outra, separadas por um milênio. Agora vamos para o nosso segundo símbolo-chave, o Uroboros. A famosa serpente que morde o próprio rabo. Essa imagem aqui é de uma tigela da Mesopotâmia de uns 1500 anos atrás. É um símbolo muito poderoso, né? Ele fala sobre unidade, sobre o ciclo eterno de criar e destruir. É como se fosse o início da consciência se dando conta de si mesma. E aqui a gente vê o quão universal isso é de um jeito impressionante. À esquerda, o Ouroboros num escudo nigeriano. À direita, o mesmo símbolo complexo desenhado por uma garotinha inglesa de 5 anos. Como é que pode? Duas mentes tão distantes no tempo, no espaço e na cultura, produzindo a mesmíssima imagem arquetípica. Então, o ponto principal é este. E o Jung resumiu isso de um jeito perfeito. A cultura dá pra gente o vocabulário dos nossos sonhos. Sei lá, crocodilos ou carros. Mas a gramática, a história que o sonho está contando por baixo dos panos, essa é a mesma para todo mundo. Só que isso não é só uma teoria interessante, é uma curiosidade acadêmica. Vamos ver agora como essa linguagem universal vira uma ferramenta de cura muito poderosa, tanto na clínica do Jung quanto nos rituais do Titsu. Olha só como isso funciona na prática. Uma mulher sonha que foge de umas pessoas da floresta. Para Tiso, o curandeiro, isso é um espírito sujo que precisa ser apaziguado. Para Jung, são aspectos masculinos da psique dela que ela está rejeitando. As palavras são diferentes, claro. Espírito sujo versus arquétipos masculinos. Mas a conclusão é exatamente a mesma. Algo dentro dela está dividido e precisa ser reunido para restaurar o equilíbrio.
Agora, vamos para um exemplo ainda mais profundo, que nos leva lá para o Egito Antigo. Esse é o mito de Ísis e Osíris, uma história muito antiga sobre um deus que foi assassinado e esquartejado, e a deusa que o remonta. Essa ideia de quebrar e reconstruir é fundamental. Agora, presta atenção nisso. 3 irmãs. O pai delas foi assassinado de forma brutal, esquartejado. E elas têm um sonho. No sonho, o pai aparece pedindo para que elas restaurem o corpo dele. O mais surpreendente? O sonho não era um chamado à vingança. Assim como Ísis remontou Osíris para restaurar a ordem, esse sonho era uma mensagem profunda para curar o corpo fragmentado da própria comunidade delas, que estava dilacerada pela violência. A cura de verdade estava em unir, não em retaliar. O que todos esses exemplos mostram para a gente? Bem, eles apontam para uma conclusão muito poderosa sobre a natureza da nossa mente. E a conclusão que surge é esta: os sonhos falam uma língua que ignora fronteiras, ignora culturas. Um curandeiro Xhosa e um psicólogo suíço, usando ferramentas completamente diferentes, estão, na verdade, ouvindo a mesma mensagem profunda, vinda do mesmo lugar, a psique humana, que é universal. E isso nos traz de volta ao começo de tudo. Para o autor, o Adrian Van Breda, essa descoberta resolve o dilema dele. O som se torna a ponte sobre aquele abismo, o terreno incomum onde a verdadeira comunicação e a cura podem, finalmente, acontecer. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, né? Se os sonhos revelam uma linguagem universal, escondida bem debaixo da superfície das nossas diferenças, que outras conexões profundas a gente está deixando de ver, talvez simplesmente porque não estamos ouvindo da maneira certa?